E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Galera, como que é difícil a vida? Eu falo porque primeiro eu acreditei que eu ia crescer, ia chegar na minha fase adulta e eu já estaria rico. Eu achei que eu teria uma casa própria, um carro, uma empresa e iria estar viajando pelo mundo. Esse foi o meu primeiro pensamento. E aí a gente chega na fase adulta da nossa vida e a gente tá morando sozinho, de aluguel, e além disso, sem um carro e não tá viajando o mundo. E a única coisa que às vezes parece que a gente tem são os boletos e as contas para pagar. E eu não tenho vergonha de falar isso, galera. Primeiro porque é uma fase da minha vida. Eu acho que eu conquistei a, algo, né? Eu saí da casa dos meus pais e hoje sou um jovem que tenho a minha independência e tenho o meu trabalho. Pode não parecer muito, mas a Bíblia fala que em tudo a gente tem que dar graças a Deus. E eu dou graças a Deus por isso, por ter a minha independência, por ter um emprego, né? Eu sou concursado. Agradeço também pela faculdade que eu fiz, mas o porquê que eu estou dizendo isso aqui para vocês? A nossa vida, ela é feita de fases e a gente tem fases ou ciclos que a gente precisa atravessar. Vou te dar um exemplo. A gente nasce e aí a gente vai crescendo, a gente chega na fase infantil, passa pela adolescência, passa pela juventude e a gente chega à fase adulta e futuramente aí chegaremos à velhice. Então são fases que a gente tem que passar nessa vida. E em cada fase dessa vida, as demandas, e não só as demandas, como as nossas necessidades, elas são diferentes. Por exemplo, as necessidades de uma criança é diferente das necessidades e das demandas de uma pessoa adulta. E aí, quando eu olho para mim e eu me encontro nesse momento, eu entendo que é uma fase. Para que eu chegue a ter a minha casa própria, um carro e viaje o mundo, que eu vou viajar com fé em Deus, eu precisei passar por essa fase aqui de morar sozinho, de conquistar a minha independência. Por que eu estou dizendo isso mais uma vez? Independente do que você esteja vivendo, isso que você está vivendo, está passando, é uma fase. É um ciclo que você precisa enfrentar ou estar para que você cresça, para que você amadureça e para que você possa ir para a próxima fase. É igual um jogo, galera. Você inicia numa tela, para você ir para a próxima tela, você tem que passar pela primeira. Então, se você está em um momento da sua vida, para você ir para a próxima fase, é necessário você passar por esse momento. Então, assim, as dificuldades fazem parte das nossas vidas, os problemas fazem parte das nossas vidas, os boletos também fazem parte ou fazem no plural das nossas vidas e eu vejo dessa forma. Mas continuando, pessoas, eu sei que alguns de nós enfrentamos mais dificuldades e mais problemas do que outros. Tem pessoas que parece que tem aquela famosa expressão que nasceu com aquele ou algo virado para a lua, que parece que tudo é fácil, tudo flui e parece que a pessoa não tem dificuldade, enquanto outras sofrem mais. Eu confesso a vocês que eu sou uma dessas pessoas que sofre mais e para que eu conquiste algo, parece que eu tenho que lutar o dobro. Não sei se por ser nordestino e me considero pardo, pertencente às pessoas afro, mas parece que a gente tem que lutar mais do que algumas pessoas para conquistar alguma coisa. Só que mesmo em meio a todas essas lutas, galera,
O que eu posso dizer para vocês, e eu levo isso dentro de mim, é que eu jamais vou me entregar e eu jamais vou desistir dos meus sonhos. Eu acho que é isso que você tem que trazer para dentro de você. Por mais que você tenha dificuldades, por mais que a luta ela seja muito grande, você em alguns momentos acha que você não vai vencer, você não pode desistir. Sabe, eu já falei para vocês em vídeos passados, eu posso estar no fundo do poço, eu posso estar os cacos, eu posso estar destruído de todas as formas, na sarjeta, eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Primeiro porque eu sou guerreiro, sou batalhador e eu tenho um Deus que é por mim e entendo que tudo que eu passo, que todas as lutas é para o meu crescimento como pessoa, como indivíduo e como ser humano. Eu vou contar uma experiência aqui, uma conversa que eu tive com uma pessoa e eu não sei porquê as pessoas já gostam de conversar comigo, de trazer algo para mim e essas pessoas me falaram que já pensou em tirar a própria vida algumas vezes. E não foi uma nem duas pessoas, e isso foi recente. E o que eu falei para essas pessoas, e eu falo para vocês, porque talvez já tenha passado isso na sua cabeça, de tirar a própria vida, de desistir, é que não vale a pena. Sabe, às vezes você está enfrentando um momento difícil, você está passando por uma luta, mas isso faz parte do seu crescimento, isso é para a sua evolução como ser humano, como indivíduo, e realmente tirar a própria vida não compensa. E aí a psicologia ela vai dizer que quando a gente tenta ou quer tirar a própria vida, na verdade a gente está querendo solucionar ou sanar uma dor que existe dentro da gente, e como a gente não consegue retirar essa dor, a gente pensa em tirar a própria vida. Só que isso não resolve os problemas. Eu tenho exemplos, eu falo isso, eu passei por uma depressão muito grande, e quem olhar os vídeos meus anteriores vai ver uma mudança de postura. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse me entregado, eu não estaria aqui hoje e eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. Talvez para alguns possa parecer pouco, mas para o ponto inicial de onde eu saí para onde eu estou hoje, eu considero que foi uma evolução muito grande. Então, assim, primeiro, tenha isso em mente, que não vale a pena, que o futuro ele tem algo muito maior para você e que o seu Deus ele está te provando. Deus nos prova. O ouro, você sabe disso, ele é provado no fogo. Para que o ouro seja refinado, ele tem que passar por esse processo de aquecimento. Do mesmo jeito somos nós. Para que eu e você, para que nós cresçamos e sejamos refinados, nós temos que passar pelas lutas e pelas dificuldades que essa vida ela nos coloca. Só que o que a gente não pode fazer é desistir. E aí, para quem é mãe, para quem é pai, lembra que você tem filhos que dependem de você, lembra que você tem pessoas que dependem da sua existência. E não pensa em você. Sempre que se passa alguma coisa na minha mente, alguma dificuldade, algum problema, eu procuro pensar em Deus. Eu sempre trago isso, e uma coisa que eu faço, galera, é recitar o Salmo 23. Toda vez que eu tô, sabe quando a gente está mergulhando naquela vibe ruim, sabe que parece que a gente vai sucumbir, primeira coisa que eu faço é fechar os olhos e recitar o Salmo 23. Agora eu estou decorando o Salmo 91, e até eu deixo como dica para vocês, quando a leitura bíblica que eu faço geralmente é diferente. Eu leio um capítulo, um texto até decorar. Então eu decorei o Salmo 23, agora eu estou decorando o Salmo 91. Então todos os dias,
quando eu levanto no ônibus, eu vou lendo o Salmo 91. E todos os dias eu leio esse Salmo, todos os dias até eu decorar. E aí, nesses momentos de crise, de dificuldades, eu vou recitar não só o Salmo 23, mas o Salmo 91. O vídeo está com 10 minutos, eu vou finalizar, mas só para a gente fechar aqui esse vídeo, primeiro confie em Deus, quando levantar, agradece por tudo que você tem. Agradece pelas roupas, pelas camisas que Deus te deu, agradece pelo sapato, pela sandália, agradece pela casa que você tem, pela água que você bebe, agradece a Deus, não sei, pelo carro, pelas panelas, pelas pessoas que Ele colocou na sua vida, agradece por você existir, por respirar, começa a agradecer por tudo que você tem e nomear essas coisas. Por exemplo, eu agradeço a Deus pela geladeira que Ele me deu, não é a melhor geladeira, mas foi o que Deus me concedeu nesse momento e eu sou grato porque a tenho. Agradeço a Deus pelo óculos que Ele me deu, pela camisa que Deus me deu, pelo trabalho, e você começa a nomear tudo que você tem todos os dias. Vai, ao longo do tempo, te fazer muito bem. E além dessa gratidão, sempre que você estiver mergulhando numa vibe ruim, que os pensamentos negativos vêm à sua mente, pensa em coisas boas, pensa em Deus, pensa em alguém que você gosta, pense em mim, nos vídeos que vocês assistem aqui, e recita um texto bíblico até esse pensamento ele passar. É isso, tá, galera? O vídeo de hoje. Espero que Deus continue abençoando vocês e vamos para cima, porque o nosso Deus, Ele é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, derrotou gigantes, reis e impérios e Ele está conosco do nosso lado e vai nos dar a vitória. Um abraço.